A dinâmica do nosso trabalho, ela tem como objetivo, tema, é sobre mediunidade e médiuns. Embora as perguntas que vão ser feitas possam ter algumas que não têm a ver com esse assunto, elas não vão ser feitas, e talvez nem todas as perguntas que vão ser redigidas por vocês poderão ser feitas até devido ao tempo. Mas é importante lembrar que esse tema é o que nós vamos abordar hoje. Outro tema, outra característica ou qualquer outra questão pessoal não vai ser tratado para que seja dado as respostas pela nossa irmã Sueli. Pessoal, cada um de vocês receberam o papelzinho. Aqueles que desejarem, façam as perguntas por escrito, que elas serão previamente selecionadas por mim aqui na mesa. E aí a nossa irmã vai recolhendo as perguntas que vai estar aqui conosco. Como o nosso irmão já disse, o fato histórico e até currículo da nossa irmã, esse tema sobre mediunidade, a nossa irmã é especialista, porque ela, além de aprofundar o conhecimento na matéria do espiritismo, ela tem a prática também da atividade. Então eu sugiro a todos que aproveitem para aprofundar conhecimento nesta prática mediúnica, até para corrigir ou até mesmo para se ajustar perante a prática correta do espiritismo em relação à mediunidade. Sem mais delongas, passamos a palavra à nossa irmã Sueli para que ela dê a introdução do nosso trabalho. Muita paz a todos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Como já foi dito, então, nós vamos abordar a questão da mediunidade, a questão também da prática mediúnica. E no início, assim como uma apresentação, digamos, uma introdução do assunto, nós vamos falar de um momento muito especial, quando Jesus vai subir ao Monte Tabor. Jesus vai chamar 3 discípulos. Dos 12, ele chama 13 apenas: Pedro, Tiago e João. E em Mateus, os dados são mais, os dados estão mais detalhados. Muito bem, então, Jesus começa a orar. E nesse momento em que ele entra nessa sintonia tão superior com o próprio pensamento divino, ele começa a se transfigurar no sentido de que até mesmo as suas vestes começaram a brilhar de tal forma que os evangelistas, quando tratam desse momento da transfiguração, dizem que elas ficaram mais brilhantes do que o sol. Ou seja, Jesus, naquele instante, que o seu padrão vibratório se elevou mais, porque para que ele permanecesse aqui no plano terreno, é claro que Jesus teve que adaptar o seu elevadíssimo padrão vibratório ao da Terra. Ele não poderia ficar em contato com as criaturas humanas, deixando que a aura brilhante, a sua aura que alcançava, imagino, o planeta todo, não poderia acontecer isso. Então, ele adaptou esse padrão vibratório ao do plano terreno. Muito bem, então, quando ele começa a orar, ele deixa que uma parcela, um pouco, daquele altíssimo nível, daquele altíssimo padrão vibratório, ali naquele instante se torne uma realidade para os 3 que estavam vendo isso. Agora, é interessante dizer que Jesus convidou os 3 porque eles eram médiuns poderosos. E havia necessidade para que se materializassem Moisés e Elias, ali estivessem 3 médiuns fornecendo o ectoplasma suficiente para essa materialização. É claro que isso não consta do texto de maneira nenhuma. A explicação para que nós entendamos os fenômenos mediúnicos que aconteceram lá em cima, é preciso a doutrina espírita nos trazendo essas noções a respeito do fenômeno de efeitos físicos. A materialização é um fenômeno de efeitos físicos. É preciso que o médium tenha a capacidade de exteriorizar o ectoplasma, que é um fluido específico para materialização.
Mas naquele instante em que Jesus estava orando, ainda não havia a materialização dos dois, de Moisés e Elias. Só que, enquanto Jesus orava e se mostrava em todo o resplendor, até o que era possível mostrar, evidenciar ali, os três adormeceram. E isso é muito interessante, porque se eles adormeceram, eles estavam entrando no transe, exatamente para que pudessem exteriorizar o ectoplasma. Porque se não fosse assim, eles estariam muito curiosos para acompanhar aquela transfiguração do Cristo e o que viria depois. Eles não sabiam, mas já podiam imaginar que algo diferente haveria de acontecer. E nesse momento, Jesus, que após a sua transfiguração, surgem Moisés e Elias materializados e Jesus vai conversar com eles. O conteúdo daquilo que ele, o mestre, falou com os dois não está constado do texto evangélico. Nós não encontramos ali nada que possa dizer qual foi a conversa, embora que eu tenha ouvido aí algumas explicações, leituras de pessoas que falam que a conversa era isso, era aquilo, mas a gente não tem assim uma certeza. Muito bem, então, nessa hora em que materializaram-se os dois, os três começaram a despertar. Os dois ali estavam, porque é também necessário que eles vissem o que estava acontecendo. Eles foram testemunhas para que depois isso fosse relatado. Era da maior importância. E o médium de efeitos físicos, ele pode, dependendo da circunstância, dependendo da especificidade mediúnica do médium, ele pode entrar num transe profundo para exteriorizar o ectoplasma ou não. Ele pode ficar lúcido. Existem alguns médiuns que não ficam o tempo todo naquele transe, inconscientes e sem saber de coisa alguma, como se estivesse num sono muito profundo. Alguns não precisam disso. São médiuns com essa especialização. Muito bem. E foi importante, porque aí eles viram Jesus conversando com os dois. E nessa hora, quando o relato de Mateus é que nessa hora os dois desapareceram. Depois de algum tempo, os dois desapareceram. E aconteceu um outro fenômeno estranhíssimo. Uma espécie de uma nuvem baixou sobre o topo do Monte Tabor. E eles ficaram debaixo dessa nuvem. Mas o mais interessante e impactante para eles foi que a nuvem falou. Da nuvem saiu uma voz que dizia assim: este é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo, ouvi-os, escutai-o. Então, quando eles ouviram uma nuvem falante, é claro que o temor foi tão grande que eles caíram de rosto no chão. E Jesus vai ajudá-los a levantar, dizendo que eles não deveriam ter medo, que não necessitavam ficar assim. Muito bem, vamos ver agora esses tipos de fenômenos. Quando eu falei da materialização, ela pode acontecer e muitas vezes nós temos relatos de experimentadores, de pesquisadores que no final do século XIX, início do século XX, fizeram experiências com médiuns que tinham esses efeitos físicos, no intuito de registrar isso, para que depois ficasse para a posteridade. Nós temos essas notícias porque esses pesquisadores fizeram isso. Então, muitos médiuns famosos participaram desse tipo de experiência. E, às vezes, para que não houvesse fraude, eles amarravam ou acorrentavam o médium. Depois, entenderam que não havia tanta necessidade de uma coisa assim tão agressiva. O sábio inglês William Crookes, que esteve pesquisando longamente durante tempo a médium Florence Cook, a Florence Cook, ela materializava então um espírito que ficava presente muito tempo, e ele tirou fotos desse espírito
E também segurava a médium apenas colocando as mãos dela sobre as mãos dele. Mas em outros momentos, ela entrava num transe profundo. Em outros momentos, ele, quando foi tirar foto, porque naquela época havia aquele tipo de máquina, né, vamos dizer assim, fotográfica, muito ainda rudimentar naquele princípio, mas mesmo assim tem foto da Kate King, que era o espírito materializado. Então essas experiências foram importantíssimas. E ali, o que aconteceu ali não foi diferente. Foram espíritos que se materializaram porque o material para isso era exatamente esse fluido específico ectoplasma. Segundo nós sabemos, todos nós temos esse fluido ectoplasma. Só que não o exteriorizamos. Para isso necessita da especificidade mediúnica. Muito bem, então, logo em seguida veio o fenômeno da nuvem. Quando uma voz se faz ouvir assim, isso é chamado de voz direta. É a voz de um espírito. É claro que não foi Deus que esteve ali naquele instante e falou assim: esse é o meu filho em quem me comprazo, escutai. Um espírito muito elevado falou palavras que o Pai do Céu estaria ali naquele momento inspirando, um pensamento de Jesus em sintonia com o Pai. Tudo isso aconteceu ali. Mas esse fenômeno acontece também no plano físico, entre nós, que é o fenômeno de voz direta, chamado de pneumatofonia. Pneu quer dizer espírito, ar, qualquer coisa assim. Então, fonia é a voz direta. Ou pneumatografia, que é a escrita direta. Então, a escrita direta não está ali um médium para psicografar. É o espírito que vem e escreve ele mesmo a mensagem. Muito bem. Então, tudo isso já foi muito pesquisado. Existem livros que trazem esses registros, que mostram como que isso tudo pode ser produzido. É preciso um médium de efeitos físicos. Porém, nem todo médium de efeitos físicos produz pneumatofonia ou pneumatografia, que é outro tipo de especificidade. Um médium ele pode ter a capacidade de exteriorizar ectoplasma para materialização, mas não para esses outros dois fenômenos, que são raros. A voz direta era como se tivesse aqui um espírito e que de repente nós todos ouvíssemos a voz do espírito. Então é uma voz que todas as pessoas ouvem. Não precisa ser médium audiente, por exemplo, para ouvir isso. E a pneumatografia, eles faziam a seguinte experiência: colocavam numa gaveta uma lousa, uma pequena lousa, ou então papel, colocavam um lápis, alguma coisa assim, fechavam a gaveta com chave, com corrente, com cadeado, com tudo. E o médium de efeitos físicos ali. E em dado momento, eles ouviam o barulho da escrita no papel. Então, quando abriam a gaveta, já estava a mensagem escrita. Isso é a escrita direta ou pneumatografia. Mas lá em cima aconteceu a pneumatofonia, a voz direta. Claro que não era o Pai do Céu, não era Deus que estava ali naquele momento transmitindo algum recado, porque espíritos superiores que entram nessa sintonia de altíssima voltagem, podemos dizer assim, captam esse pensamento como Jesus capta o pensamento divino. E isso é para aqueles espíritos que, como diz Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, não é? Aquele grupo de espíritos que já estão dentro nessa possibilidade, dessa condição espiritual. São eles que dirigem as galáxias, eles são co-criadores, porque quem cria é Deus. Tudo é obra divina. Agora, os espíritos evoluídos são os co-criadores. Quem sabe um dia nós chegamos lá também, né? Para ficarmos assim, tomando conta de uma galáxia, qualquer coisa desse tipo. Para quem gosta dessas coisas do cosmos, de galáxia, de planetas e tal, como que eu adoro isso. Então sempre eu falo, um dia quem sabe a gente vai dirigir uma galáxia, mas pode ser pequenininha, não precisa ser muito grande não, começa com uma pequena e vai por aí afora. Muito bem. Então, nesse momento,
Quando tudo cessou, quando eles voltaram, os três, né, já estavam na lucidez plena, e a voz e aquela nuvem já tinham acontecido, os dois espíritos materializados já tinham desaparecido, Jesus quis descer o monte. Então, os três não queriam ir mais não, queriam ficar, diz Amélia Rodrigues. Por quê? Porque a ambiência que eles estavam vivenciando, nós não temos condições de explicar, nem de avaliar a superioridade daqueles fenômenos que aconteceram ali com o próprio mestre. Muito bem, mas Jesus disse que tinha que descer, porque ele veio exatamente para estar em contato com a multidão. Jesus fala isso. E eles começam a descer o monte. É nessa hora que vai acontecer um diálogo fantástico, porque havia o conhecimento entre eles que Elias já havia retornado, porque eles conheciam a reencarnação. Isso foi tirado da Bíblia, foi tirado do Novo Testamento, porque aqueles que não aceitam a ideia da reencarnação vão adulterando os textos que são os originais. Muito bem. Mas quando eles descem, vai haver esse diálogo e Jesus recomenda a eles que não contassem para ninguém, porque não era a hora. E aí, então, um deles vai falar a respeito de Elias. E fala, então, que aquele deveria ter sido Elias que já veio, né? E Jesus vai dizer, sim, Elias veio. E fizeram com ele o que quiseram. E eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Portanto, aí está também a ideia da reencarnação. Leiam o texto no capítulo 17 de Mateus. Leiam depois em Marcos, leiam em Lucas. Porque é interessante nós fazermos essas comparações, porque cada um vai acrescentar alguma coisa ou tirar a outra coisa, que o texto de Mateus é muito completo. Mas em Marcos e em Lucas existem algumas coisas diferentes, mas que não invalidam de maneira nenhuma, é só a forma de relatar cada caso. Muito bem, quando eles desceram, aconteceu outra coisa importantíssima. Havia uma pequena multidão esperando Jesus. E quando Jesus vai se aproximando dessa multidão, com os três, não é? Do meio da multidão, uma pequena multidão, sai um homem e vem se ajoelha diante de Jesus e fala com Jesus, queria pedir que ele curasse o seu filho, porque o seu filho era lunático, assim se dizia à época. Parece que está fraco, né? O som está direito aí atrás? Vocês estão ouvindo? Então tá. Então, o filho dele, lunático, que caía ora no fogo, ora na água. E sofria muito, era um adolescente. E Jesus, então, vai se aproximando e ele vai pegar o menino, o pai, vai trazer o menino. Quando o menino vai aproximando-se de Jesus, ele é tomado novamente pelo Espírito. Porque na presença do mestre, aquela diferença vibratória, né? O impacto dessa diferença vibratória é uma coisa fantástica. E o espírito, então, joga o menino no chão. E ele vai convulsionar, ele entra em convulsões. E nessa hora é que Jesus vai realmente atender ao pedido do Pai. Mas primeiro, antes disso, ele fala assim que o pai faz o pedido, ele fala assim, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Essa frase eu acho notável, porque é o único momento que Jesus fala uma coisa dessa, como quem está queixando. Não era uma queixa, ele estava constatando, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Aí ele faz, trazei-me o menino. Aí o menino vem, entra em convulsões, e Jesus vai ordenar ao Espírito que liberte aquela criança. Portanto, nós estamos vendo aí mais um momento de uma cura, não é? Mas que nós sabemos que não houve ali uma derrogação das leis da natureza. O que aconteceu ali? O padrão superior do Cristo, a sua autoridade moral, fez com que o Espírito se afastasse da criança. E aí ele ficou curado, não é? Então, era um processo obsessivo gravíssimo, mas o menino mereceu a cura. E a partir daí, então, o pai leva a criança, já leva o rapazinho e vão viver a sua própria vida. Eu quis relatar esses aspectos para vocês, porque são momentos também mediúnicos, de fatos mediúnicos,
que aconteceram com Jesus, com os 3 que foram testemunhas, que viram e ouviram, só que não ouviram o que Jesus conversou com os dois que se materializaram, mas eles ouviram a voz que veio das nuvens. Muito bem, isso são efeitos físicos, fenômenos mediúnicos. Hoje em dia alguém poderia perguntar, por que nós não temos mais reuniões de efeitos físicos? Porque são muito interessantes. Bem, o próprio Allan Kardec fala a respeito disso. Ele fala no Livro dos Médiuns, ele vai falar depois em A Gênese. Acontece que a pessoa não precisa ver para crer, porque às vezes vendo não acredita. A pessoa precisa compreender, o que é diferente, não é? Então, nós, por exemplo, que nunca vimos, não sei se alguém aqui viu, alguma reunião de efeitos físicos, alguma materialização, então isso é uma questão de entender a doutrina, de nos aproximarmos, porque entendemos a lógica, a beleza, a profundidade, a visão de futuro que a doutrina espírita traz para nós. A partir de agora, eu vou responder as perguntas. Mas eu quero dizer o seguinte, viu, gente? Eu não sei tudo, não. De jeito nenhum. O que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá? Porque eu não sou essa que vou ficar aqui tentando, falo isso, falo aquilo. Não, eu digo logo, isso daí eu não sei. Vou estudar para aprender isso. Agora, tem uma coisa que eu falo sempre ao longo dos anos. Perguntem ao Divaldo. E agora, uns 2 anos atrás, ele ficou sabendo. Eu fiquei sabendo, ele disse, que você fica me mandando para mim as perguntas que você fala que não sabe responder. Você sabe responder, ele falou comigo, não sei não. Por isso é que eu encaminho para você, uai, porque nós temos que ir para aquele que sabe mais, né? Então, podem ficar sossegados, que se eu não souber, eu falo. Bom, vamos, nas questões, vamos começar bem pelo início. Como pode identificar a mediunidade em uma pessoa? Como é que ela pode se identificar, se é médium ou não? E esse medo da mediunidade, que é uma outra pergunta que eu já estou englobando, para que você fale dessa parte bem inicial do médium. Ah, é? Então só uma por enquanto. É uma de cada vez, depois eu fico assim, como é que é mesmo? Então, como pode, né, identificar a mediunidade em uma pessoa? Bem, é claro que existem algumas evidências, alguns indícios da mediunidade. Mas existem aquelas pessoas que vão a um centro espírita e ali aquele que atende gosta de falar, você é médium, você precisa desenvolver. Mas, como diz Divaldo, ninguém traz escrito na testa, médium. Então, para que nós tenhamos uma impossibilidade de dizer que aquela pessoa tem mediunidade, é preciso que ela evidencie aquilo que está acontecendo na vida dela. A pessoa começa a ver espíritos, não é? Começa a ouvir alguma coisa. Outros casos mais adiantados, quando a mediunidade já está assim evidenciando muito mais fortemente, a pessoa pode cair na rua, pode cair em casa, qualquer lugar, o espírito vem e como que toma a pessoa, né, a mente da criatura, envolvendo a pessoa com seu perispírito, porque isso acontece. Há um envolvimento perispirítico e Allan Kardec, no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, ele fala que o espírito envolve a criatura numa espécie de teia, mas como teia, para que a pessoa, então, sinta também várias sensações da presença do espírito. Portanto, é a necessidade de que a pessoa venha e relate alguma coisa. Porque não vamos dizer assim, você é médium assim, porque você está me olhando desse jeito, você é médium. Ou então, a pessoa fala assim, eu levo susto à toa. Ou então, eu fico só bocejando quando tem alguém carregado de vibrações negativas. Ah, você é médium, não é? Então, para dizermos se a pessoa é médium, nós precisamos ter, a partir do momento que ela está contando, uma visão de um conjunto de indícios. Não é só falar assim, eu vi um espírito. Bom, e aí? Bom, eu vi um espírito, né? Ou então, eu sonhei com o espírito. Ou então, um espírito me falou isso. Nós temos que ter muito cuidado,
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu ouço vozes. E alguém pode dizer, esquizofrenia. Quem conhece sabe, é esquizofrenia. Mas quem não conhece pode dizer assim, espírito. Você está ouvindo os espíritos. Ela pode estar sendo, naquele momento ali em que começa a ouvir essas vozes, sendo assim vítima de um surto. Pode ser o surto inicial, que vai dar indícios da esquizofrenia, ou pode ser um espírito mesmo. Então é preciso muito cuidado. Quando uma pessoa chega e fala, eu ouço vozes, também a gente não vai dizer, será que você é esquizofrênico? Não é assim. A gente fala, então vamos ouvir, como é que é o caso? Vamos conversar um pouco. Quando é que você ouve vozes? O que essas vozes dizem? E aí, a partir daí, a pessoa vai relatando, não é? Agora, se essas vozes, elas são constantes, se elas falam coisas terríveis para a pessoa, coisas muitas vezes completamente, vamos dizer, terríveis mesmo, para que a pessoa até tenha uma, vamos dizer assim, um asco, alguma coisa que é muito nojenta, outra coisa que é muito violenta, por exemplo, mate sua mãe. Você vai matar sua mãe. Eu, quando fui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu fui falar lá em Miami, numa casa espírita, isso tem muitos anos, uns 12 anos ou mais. E aí veio uma moça nova, veio conversar comigo, me pediu para conversar particularmente comigo, depois da palestra. E aí eu atendia numa sala lá daquela casa espírita, na Flórida, em Miami. E ela então me contou que ela era casada com um bebezinho com menos de 1 ano, ainda tinha meses ainda de vida, e ela começou a ouvir uma voz. E a voz mandava ela matar a mãe. Então ela disse assim, eu sempre amei a minha mãe, agora eu sofro demais, porque essa voz fica me mandando matar a minha mãe. Então, eu queria saber o que é isso, não é? E aí eu conversei com ela. Esse cuidado que o atendente, aquele que está ouvindo um caso, que vai dar uma opinião, precisa ter muito cuidado. Porque nós não vamos dizer assim, olha, isso é uma doença, vai lá para o psiquiatra, você precisa... Nós não temos essa condição de fazer diagnóstico, por exemplo, não é? Aí pode se perguntar, você já foi ao médico? Já consultou um médico? Aí a pessoa vai dizer, não, eu nunca fui, ou pretendo ir, alguém me falou que eu devo ir, mas aí eu queria saber esse lado espiritual, não é? Então, aí no caso, conversando com ela, eu perguntei se já tinha ido a um médico, essa coisa toda, então ela disse que iria, e eu falei assim, bem, mas aí tem uma conotação espiritual, porque eu sendo médium, eu captei a presença de um obsessor, o que nem sempre o atendente consegue captar. E eu gosto muito de falar sobre atendimento fraterno, porque o atendimento fraterno é uma das coisas mais graves de uma casa espírita. Então, não se deve dizer para o público, como eu já ouvi, quem quer fazer atendimento fraterno? Levanta a mão. Não é assim, de jeito nenhum. Não é quem quer fazer, é quem pode, quem tem condição, quem já tem vivência, porque não deve ser uma pessoa muito jovem, porque a gente ouve dramas terríveis, e também não deve ser uma pessoa novata na doutrina, porque vai dar opinião pessoal, não sabe aquilo que a doutrina espírita orienta. Então é preciso muito cuidado com aqueles que fazem o atendimento fraterno. Na nossa casa espírita, só 4 pessoas, porque é preciso que haja também essa maturidade. Não que o jovem não possa ter algum tipo de conduta muito equilibrada, condições para dar uma opinião, mas existem casos tão terríveis que às vezes eu fico pedindo ao meu mentor para me dar uma inspiração. O que eu vou falar para aquela pessoa? Porque às vezes a pessoa vem e conta casos, conta coisas terríveis que estão acontecendo com ela. E então a gente tem que ter esse cuidado, não é? Muito bem, então o atendente fraterno, ele vai ter muito critério para não dizer para a pessoa, é um obsessor terrível,
Porque também tem que ter essa dosagem, né? Não vai falar, um obsessor terrível, quer te pôr louca, quer fazer você ficar doida, quer fazer você se matar, quer isso, quer aquilo. Cuidado, que também não é assim. E também você é esquizofrênico. Então vamos perguntar, você já foi ao médico? Então o médico vai dar uma orientação e tal. E no lado espiritual havia realmente um espírito. E então fizemos, onde eu moro, né? Claro, lá na nossa casa espírita, as reuniões mediúnicas em favor dessa criatura, e aquilo cessou, graças a Deus. Não era um processo esquizofrênico, embora tivesse assim características que poderia ser pensado isso, né? E aí era só, entre aspas, um processo obsessivo. Como trabalhador, a prática da mediunidade, essa pessoa, né, que deseja fazer a prática da mediunidade, ela tem medo de buscar o esclarecimento e posterior à prática. Olha, tem muitas pessoas que têm algum tipo de medo. Entretanto, outros gostariam de estar na prática mediúnica. Nesses anos todos, eu encontrei pessoas que vinham me falar o seguinte: eu sou médium. Eu já fui num centro espírita, eu já fui no outro centro espírita, e todos me falam: você é médium. Eu vim perguntar à senhora se a senhora pode tirar isso de mim, porque eu não quero ser médium. A senhora poderia ir fazer uma reza, fazer qualquer coisa e tirar isso de mim? Eu não quero ser médium. Aí eu precisei explicar para a pessoa que ninguém tira isso. Não é? Isso é da criatura, é da vivência atual, é uma faculdade. Como eu não poderia tirar a faculdade de ver, de ouvir, nem ninguém pode fazer isso, como também não podemos tirar, por exemplo, o dom de cantar, não é? E outras coisas mais. Então, o dom mediúnico também não, a faculdade mediúnica. Outros já dizem assim, e isso é comum: eu queria ser médium. Será que tem um jeito de descobrir se eu sou médium? A senhora poderia dar um jeito e tal? E uma outra pessoa falou assim: meu sonho é ser médium. Mas eu queria ser um médium assim como Chico Xavier, psicografar 400 livros. A pessoa queria pouquinho. Eu falei: se você psicografar um, eu pensei, né, já estaria muito bom, mas 400, né, mais de 400. Então, às vezes a pessoa tem receio. Agora, se ela estiver frequentando uma casa espírita bem orientada, não tem por que ter medo, não é? Mas precisa estudar, precisa ter a teoria antes da prática. Isso é muito importante, para que ela não chegue numa reunião mediúnica totalmente despreparada. Por isso é que jamais se deve dizer para uma pessoa que chega em uma casa espírita assim: estou vendo espírito, converso com os espíritos. Vai para a reunião mediúnica, põe lá a pessoa. Ela não é espírita, não conhece nada, vai fazer o que na reunião? Atrapalhar. Então, para que a pessoa venha a participar, ela precisa estar, então, também já com o estudo, ou o estudo concomitante, ou o estudo antes da prática. Quais os efeitos da mediunidade mal educada? Muita coisa. Por exemplo, o médium pode ser vítima de mistificador, de espíritos que vêm deturpar as ideias da pessoa, na própria compreensão da doutrina. A questão da fascinação. A fascinação é quando o espírito finge que é evoluído e o médium acredita. Porque o médium não tem, assim, ainda uma experiência ou uma capacidade de captar a vibração do espírito e identificar que é uma vibração maléfica, negativa, de ódio, de raiva, de qualquer coisa. Ele não tem, às vezes, essa capacidade. Então, ele pensa que o espírito é realmente evoluído. E outra coisa, o espírito convence ao médium que ele não erra. Que ele não erra. Agora, Allan Kardec, com a sua prudência, com a sua visão de futuro, ele coloca em O Livro dos Médiuns, ele vai colocar também na primeira parte do Evangelho, no Evangelho, na introdução 1, Allan Kardec vai falar a respeito das dificuldades mediúnicas. E é especialmente no Evangelho, nessa introdução, que ele vai falar o seguinte: quando uma pessoa que sendo médium, está recebendo mensagens
que ele próprio não consegue identificar se as mensagens são autênticas, se são legítimas, se aquele nome que assinou lá, por exemplo, Bezerra de Menezes, se é realmente Dr. Bezerra, se ele tem dúvidas, diz Allan Kardec, ele deve apresentar aquela mensagem, ele deve perguntar, pedir o conselho, pedir uma orientação a alguém mais preparado, a alguém que tem condições de orientar a sua mediunidade. E outra coisa muito importante, quando uma ideia nova é lançada, meus irmãos, isso é importantíssimo que eu vou falar. Quando uma ideia nova é lançada no movimento espírita, porque existem algumas aí, e que os médiuns, ou o médium, que recebe o tal do espírito, com a ideia nova, embora 99,9% dos espíritas não aceitem, há aquela parte da minoria que aceita, ele acha então, o médium, né? Ele acha que quem está com a razão é ele com essa minoria. Mas Kardec diz, se houver isso, ele deve seguir a maioria, porque a maioria sabe identificar. Leiam a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 da introdução. Então, se a gente tem dúvida, se eu tenho dúvida da minha mediunidade, procuro alguém para verificar, para me dar opinião, para ler o que eu estou escrevendo, essa coisa toda. Agora, se a maioria rejeita, inclusive Kardec chega ao ponto de dizer que deve ir atrás daqueles que dirigem as sociedades espíritas. Nós mesmos, nós precisamos, está dando mau contato aqui, né? Nós mesmos precisamos fazer esse tipo de verificação. Vamos olhar, não quer dizer que não possa surgir coisas novas. Pode sim. E não quer dizer também que nós estamos acusando, falando mal disso ou daquilo. Nós estamos falando em teoria, em tese, nós estamos falando a respeito de estudos, não é? Que nós precisamos estudar, que nós precisamos avaliar, analisar. Por isso é que o espírito Erasto diz o seguinte, é preferível recusar, quantas verdades? Quem sabe essa coisa, hein? Recusar? 9 não, 10 verdades. É preferível recusar 10 verdades do que admitir uma só teoria errônea. Por quê? Porque se a pessoa aceita uma teoria errada, mal interpretada, uma teoria que não tem legitimidade, então, se ele aceita e aplica isso na casa espírita, quando ele acorda e fica sabendo o que é aquilo, para tirar é uma dificuldade. Então, é preferível recusar 10 verdades. Por quê? Porque o que é verdade vai se impor mais adiante. A verdade não fica oculta. Ela pode, em dado momento, ficar um pouco bloqueada, digamos, ou não aceita, mas adiante ela vai ser aceita, não é? Então, a partir daí, é preferível nós recusarmos 10 verdades. Por que fala 10? Que é um número inteiro, né? Aí eu já ouvi, quando eu fiz essa pergunta, há muitos anos atrás, eu falei assim, o Erasto fala, é preferível recusar quantas verdades? Um senhor lá atrás falou assim, 999. Aí eu falei, não, nem tanto, né? Nem 99, 9, não, é 10. Qual deve ser a conduta do médium na vida? O que deve fazer e o que deve evitar? Aí cada um é que sabe de si, não é? Cada um já tem a noção do que é bom, do que não é. É claro que um médium que já está na prática mediúnica se aplica passes. Usar alcoólicos, não. Porque isso vai na emanação, não é? Ah, mas eu não posso beber um vinho lá de vez em quando? Outra coisa. Agora, sistematicamente, não, só fim de semana. Mas fim de semana, a pessoa naquele fim de semana, na outro fim de semana. Então, se ele quer realmente ser um médium passista, que aplica passes, não é? Ser um médium que está ali no grupo, então ele vai abrir mão dessas coisas. Porque até é bom, porque chega do lado de lá, quer dar minha pinga, quer dar minha cachaça, quer dar meu não sei o quê, quer dar isso, quer dar aquilo, não tem nada. Então já começa de uma vez para ficar livre dessa coiseira toda.
recebi minha pinga. Então, aí é assim que a coisa funciona, né? Então a gente tem que ter esse critério, bons ambientes também, não é? Essas coisas assim muito pesadas, não é? Na área do sexo, que são perversões. Então vai ver filme dessas coisas, temos que ter cuidado, porque atrai espíritos do teor, daquele mesmo teor. Então a gente tem que ver que espíritos nós estamos atraindo. No meu primeiro livro, Obsessão e Desobsessão, que foi lançado em 81 pela FEB. Nesse meu livro, eu coloco assim, porque tem um ditado popular que fala, diga-me com quem andas, que eu te direi com quem és. E eu coloquei assim, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, dependendo do que a gente pensa, olhando pelo lado espiritual, né? Nós temos os nossos acompanhantes. E aí a pessoa, ela mesma vai fazer uma seleção. Eu contei ontem, né? Acho que foi ontem que eu contei o caso do rapaz lá do nossa Casa Espírita, que desistiu do espiritismo. Ele era católico, foi lá para a nossa casa, disse que gostava muito do espiritismo, ficou sabendo por livros, por alguma coisa, então tentou passar para o espiritismo. Menos de 2 anos depois, ele veio me procurar e disse, olha, eu gosto muito daqui, gosto muito do espiritismo, gosto muito das pessoas, mas eu quero te dizer que eu vou voltar para o catolicismo. Aí eu, você vai voltar para o catolicismo e tal? Aí ele falou, sabe por causa de quê? Porque o espiritismo pede essa tal de transformação moral. Eu não consigo fazer essa transformação moral, porque eu frequento um grupo há muitos anos. Eu não quero deixar esses meus amigos, eu não quero deixar esse ambiente que eu frequento, eu não quero isso, eu não quero aquilo, então melhor eu voltar para o catolicismo, porque lá não me pedem nada. Então ele não aguentou. Eu até quero dizer que eu falei uma frase do Raul naquela hora lá, mas a frase eu não falei corretamente. A frase do Raul é assim, o espiritismo não é para quem quer, não, é para quem tem coragem. Como dar início nos primeiros passos para um trabalho mediúnico na Casa Espírita? O estudo da mediunidade. Mas conhecer a doutrina, não é? Não são pessoas que não são espíritas, que nunca viram nada, que vão chegar, já vão começar com temas mediúnicos, né? Temas da mediunidade. Primeiro, a pessoa também precisa conhecer a doutrina, precisa ter contato, precisa ter conhecimento, algum, mesmo que precário, mas tem que ter algum, para depois ela vai começar também com os estudos acerca da mediunidade, mais adiante, esse grupo, porque às vezes o grupo começa com 40 pessoas, mas vai terminar com 8, com 5, não é? Então, é preciso ver como que é isso, aqueles que ficam, que realmente estão preparados, não é? Porque depois são aqueles que vão fazer parte do grupo mediúnico. Então, a gente tem que ter esse critério, tem que ter cuidado, para que não haja, depois, dificuldades. Porque quando uma reunião se inicia, nós temos que entender que todo o trabalho que ocorre na reunião, de âmbito espiritual, é da alçada dos mentores. A nossa parte é marcar o horário, ler o livro, ler o evangelho, fazer prece de abertura, alguém vai conversar com os espíritos, comunicantes, um outro lá para aplicar passe, alguma coisa assim. Mas quem vai comunicar-se? Quais espíritos virão? Quais os médios que estão ali aptos a trabalhar? Tudo isso é do mundo espiritual. Porque eu conheço casos e reuniões que é assim, é o dirigente da reunião que fala quais os médiums que vão receber naquela noite. Vai receber o seu fulano com a dona fulano, o outro. Então, tem 8 médiums ou 6 médiums, só 3 que vão trabalhar. Ora, como é que ele pode saber uma coisa dessa? Mas isso existe, viu? Agora, ficar numa reunião dessas para o médium que já está sentindo a presença de um espírito que é da passividade, mas o dirigente não apontou que naquela noite era ele deveria dar passividade, então ele volta para casa com aquele espírito. E volta sentindo às vezes alguns sintomas, algum mal-estar, alguma coisa, se o espírito é enfermo, se o espírito é obsessor, ele volta para casa com aquilo tudo. Então, essa parte é do mundo espiritual.
Eles fazem essa programação. Então não adianta o grupo falar assim, nós vamos criar uma reunião de desobsessão. Não. Quem resolve se a reunião é de desobsessão são os mentores. Porque a reunião começa não sendo de desobsessão. Para que os médiuns tenham experiência. Para que os médiuns possam ir amadurecendo. Então, no princípio, é bem visível, é bem evidente que os espíritos que se comunicam são espíritos, aqueles que não sabem que desencarnaram, não sabem que morreram, não é? Espíritos sofredores, agarrados às vezes aos restos mortais, se sentem dentro de um buraco, ou seja, na sepultura, aquela coisa assim, e vai indo, e vai indo. E aí precisa tempo para que a espiritualidade vai começar a trazer espíritos para um outro médium que já tenha condições, que aí sim começa o trabalho de desobsessão. A espiritualidade é que resolve. Não adianta a gente falar, vou fazer uma reunião disso assim, assim. E se eles, mentores, não trouxerem espíritos, não encaminharem espíritos para esse tipo de trabalho? Então vamos deixar, a nossa parte a gente faz. E devemos procurar fazer da melhor maneira possível, porque muitas vezes nós mesmos é que atrapalhamos o bom êxito da reunião, porque não nos preparamos devidamente. Pode haver passividade simultânea em uma reunião mediúnica? Pode. Bem, é assim, um critério, não é? Se a reunião determinar, de acordo com o mentor da reunião, de 2 médiuns darem comunicações simultâneas, e 2 doutrinadores ou esclarecedores, isso pode acontecer. Na nossa reunião, nós permitimos 2. Mas eu já vi reuniões com 3. Mas eu aí acho que é demais. É preferível 1 ou 2. Por quê? Porque o grupo todo precisa estar vibrando em favor daquele espírito que está se comunicando. E também cuidado para não ficar o médium falando muito alto, o doutrinador, e fica aquele vozerio todo. Então, dentro de um critério, sim, pode acontecer, não é? Agora, com cuidado e sabendo, médiuns preparados para dar uma passividade que seja também controlada. Agora, tem um detalhe, médium não é estátua. Então, médium pode gesticular. O espírito está comunicando. Se o espírito falar, minha cabeça está doendo, não tem importância nenhuma se ele botar a mão na cabeça, que é a cabeça dele, mas é o espírito que está falando isso, né? Agora, tem um caso muito engraçado da minha filha, quando ela começou na mediunidade, há mais de 25 anos atrás. Então, naquela época, era a reunião que a gente chama de educação mediúnica. E aí, ela falava assim, tem um espírito aqui. Ela não, o caso era interessante, ela sentia a presença do espírito, mas ela não dava propriamente passividade, ela relatava. Então ela falava assim, tem um espírito aqui, ele está me olhando, ele está no alto do telhado, o espírito quer se julgar lá de cima. Era assim, era um relato. Aí eu falava assim, quando eu terminava, né, eu falava, você tem que dar, não é assim, o espírito está falando. Aí quando um dia ela conseguiu, ela falou assim, que coisa, é um espírito barbudo e eu agora que estou com barba. Ela sentiu que ela estava com a barba do espírito. Aí nesse dia, ela finalmente deu a comunicação corretamente. Sobre a diferença das reuniões mediúnica, reunião de desobsessão. Podemos até dizer que toda reunião na casa espírita tem, vamos dizer, resultados desobsessivos. Uma reunião pública com um palestrante que faça uma palestra bem profunda, com passagens também do Evangelho, com transmissão dos princípios da doutrina. Então, as pessoas que estão ouvindo, elas podem, aos poucos, se ela vem na outra semana, isso vai ter para ela algum tipo de benefício no campo da desobsessão, se ela está com um processo obsessivo. É claro que a reunião especializada é diferente, não é? E muito bem, então, uma reunião, por exemplo, de início, essas que são a gente chama de prática mediúnica, de educação da mediunidade ou desenvolvimento da mediunidade, ela é diferente da reunião de desobsessão. A reunião de desobsessão trata de casos de obsessão. Então é diferente, não é? E quando a reunião já é muito especializada,
São casos que chegam de todas as maneiras, não é? As pessoas pedem, mandam, telefonam, contam casos terríveis, e aí os nomes são colocados na reunião, e aí os espíritos daquela criatura, daquele caso, se comunicam. E aí é muito interessante, porque às vezes depois a pessoa, ela dá um feedback para a gente. Fulano, que eu dei o nome, melhorou demais, ficou bom. Ou então a própria pessoa diz, eu dei meu nome, eu melhorei demais. E a pessoa vai dizendo, a pessoa não tem que estar presente na reunião, pode estar lá na China. O importante é que ela esteja na sintonia, isso sim. Agora, deve-se evitar a presença do obsidiado na reunião de desobsessão, porque ele vai atrapalhar a reunião, ele não sabe de nada, ele não é espírita, não conhece coisa alguma, o que ele vai fazer na reunião? Não é? Então é isso. Bom, fale sobre a participação externa a um grupo mediúnico. Bem, tudo tem que ser tratado. Na nossa reunião, nós permitimos visitantes. Mas quem são os visitantes? Primeiro, eu até disse hoje não, ontem, eu disse que a nossa reunião, que as casas espíritas deveriam ajudar as outras casas espíritas. A nossa casa ajuda. Eu falei até da visita aos rancenianos e tal, mas eu não contei o resto. Na hora lá, mudei para outro lado e pronto. Então, o que acontecia? As pessoas, sabendo, porque eu escrevi os livros e tal, geralmente as pessoas me procuram para que eu possa dar um esclarecimento, uma orientação, uma ideia de alguma coisa. E também pedem para assistir a nossa reunião mediúnica. E aí, às vezes, vem o presidente, a gente consulta o mentor. Porque tudo tem que consultar o mentor. Quem sou eu para falar, você vem? Não. Pergunta ao mentor. Então, 2 pessoas, sempre é possível 2. O presidente e mais uma pessoa. Então, já algumas casas espíritas, presidentes e outra pessoa já participaram dos nossos grupos mediúnicos. Aí pedem para ficar 3 semanas. Então, tudo isso a gente trata com o mentor então dá a permissão. Outros já vão uma vez só, então depende do caso. Agora, nós abrimos para jovens da mocidade, da evangelização do jovem. Por quê? Às vezes a gente fecha para os jovens, mas não deveríamos fazer isso, porque o jovem hoje veem tudo, sabem tudo, ouvem tudo, veem filmes terríveis de muitos crimes, de muitas torturas, de assombração de tudo quanto é jeito, veem esses filmes que tem agora, enfim, tudo. Você já sabe quais são os filmes. Tudo. Por que nós vamos impedir que ele assista uma reunião onde um obsessor está fazendo ali, está mostrando a sua vingança, falando, relatando e tal? Agora, quem é o jovem que nós permitimos? O jovem que é praticamente espírita. O jovem que frequenta, que vai, entra ano, sai ano, ele está lá, participando, não é? Então, esse jovem, ele pode assistir à reunião. Então, ele vai, assiste uma, pede para assistir algumas e fica assim. Quem sabe um dia ele vai se tornar também um integrante da reunião. É que os jovens hoje em dia, não é? Eles estão começando a vida, vão fazer vestibular, passam no vestibular, ou então já estão fazendo residência quando é médico, ou isso ou aquilo. Então, muitas vezes eles depois não podem ter a frequência. Mas que a gente permite, e acho que toda casa espírita, se tiver jovens assim, com essa condição, devem permitir. Nos fale sobre a diferença entre animismo e mediunidade. É que às vezes, não é, as pessoas ficam tão assim impressionadas, vamos dizer, preocupadas com animismo e não entendem bem o que seria isso, não é? Mas é bom dizer o seguinte: toda comunicação mediúnica tem um teor anímico do médium. Os de Chico Xavier, as comunicações de Chico, tinha teor anímico do médium. Porque é bom saber o que é teor anímico, não é? É que a gente não sabe. Então, o teor anímico não é o animismo, mas o teor anímico significa a participação anímica do médium. Porque nós temos
uma condição anímica. Então, por exemplo, existem médiuns que podem atuar como médiuns ou podem atuar de uma forma anímica. Por exemplo, Daniel Douglas Home, que foi um dos maiores médiuns que já existiu. E ele levitava. Mas nenhum espírito estava lá empurrando ele, segurando ele, dando a mão a ele, puxando ele. Não, era da mente dele. Nessa hora, ele tinha condição. Porque nós sabemos que na Índia, aqueles que se especializam levitam. Andam sobre as brasas, põem o rosto nas brasas. Por quê? Essa é a participação anímica. Não veio nenhum espírito para ajudar. Isso é da parte anímica, mas isso não é o animismo que na reunião mediúnica significa que o médium está interferindo na comunicação. Pode até ter espírito. Então, o médium, se por exemplo ele quer ter uma opinião, alguma coisa que prevaleça, ele pode usar isso na hora da comunicação mediúnica. Então aí é um animismo, ou então a comunicação é do próprio espírito do médium, que isso também pode acontecer. Mas isso, como eu disse, é um seminário. Tem muitas nuances, tem muitas coisas. Então eu estou falando assim, muito ligeiramente, não é? Mas é preciso entender qual era o teor anímico de Chico Xavier. Vou explicar. Aquelas cartas que Chico recebia dos parentes, dos jovens, familiares, que vinham com aquele conteúdo assim: meus amados pais, com amor, meus queridos, meus isso, meus aquilo. Você vai me dizer que todo jovem, adolescente que morreu, falava assim com os pais? Podia falar, querido papai, querida mamãe, mas o teor do Chico era esse. Em vez de querido, meu amado pai, é a mesma coisa. Só que a extravasão, ele está extravasando a amorosidade dele. Então, todas aquelas comunicações são desse tipo. Se você olhar Divaldo, é diferente. Então, com todo o amor que Divaldo tem, com toda a vivência, porque o amor do Divaldo, que ele exala, que ele exterioriza, é diferente. É diferente. A do Chico, aquela exteriorização do amor dele, era de uma forma assim, doce demais, não é? Meigo demais, essa coisa assim, que a gente até não trata tanto assim, uma pessoa que a gente ama muito, você não fica o tempo todo falando desse jeito com a pessoa, não é? Mas ele era assim. Então essa é a parte dele, da personalidade do Chico. E a do Divaldo é a parte mais, vamos dizer, racional. Então há uma diferença, não é? Há uma diferença entre um e outro. Como identificar a mediunidade em crianças e adolescentes? Eu escrevi um livro sobre isso, né? Mediunidade e obsessão em criança e adolescentes. Então, nesse livro eu dou essas explicações todas. Porque a criança, quando ela tem alguma manifestação assim de mediunidade, algum indício, é uma coisa diferente, não é? Muitas vezes a criança fala que tem um amiguinho que ninguém vê, que conversa com ela, essa coisa toda e tal. A psicologia aceita isso como criação da mente da criança, e não como realmente um espírito que estivesse ali. Nós sabemos que Divaldo tinha um índiozinho que conversava com ele, que brincava com ele, né? Jaguariçu. Muito bem, então, pode realmente ser um espírito ou não. Agora, quando a criança tem algum tipo assim de mediunidade, ou seja, a capacidade de ver um espírito, de saber alguma coisa, ela começa a falar isso. Às vezes, os pais levam para onde? Psicólogo. Mas o psicólogo, eu disse dessa forma, com ênfase, porque o psicólogo não entende essa parte de mediunidade. Então, o psicólogo vai orientar de acordo com a psicologia, aquela linha psicológica que o psicólogo adota, cada um adota, né? Alguns adotam de um jeito, outros de outro e tal. Muito bem, então, é muitas vezes necessário levar a criança à casa espírita, para que ali possa, então, ser orientada por uma pessoa que entenda, que vai ver e tal.
Agora, em certas casas, por exemplo, se a pessoa tiver uma ideia, porque às vezes a criança fala assim, aqui tem um velhinho. Esse velhinho, a criança fala, ali é o velhinho. Ó, o velhinho está ali. E talvez criança de 3, 4 anos, né? E aí, se os pais tiverem ideia, pega o álbum de família e vai mostrando. Vê se esse vovozinho aqui, vê se é algum desses aqui. Aí ele fala, é esse aqui, ó, ele está sempre aí. Então a criança está vendo o espírito. Agora, isso pode, com o tempo, com a idade, desaparecer ou intensificar. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Ou pode desaparecer e aparecer na adolescência. Então, é variável. Por isso, a gente precisa acompanhar o caso, verificar como que aquilo está acontecendo, como que está funcionando e tal. E adolescente. No caso do adolescente, se a presença espiritual já é muito constante, é preciso ter muito cuidado também, muito critério. Se é um jovem que dá evangelização, se é um jovem que, como eu disse, que a gente permite que ele vá assistir à reunião, ele pode mais adiante começar a ir numa reunião e outra e tudo mais. Estudar um pouco, procurar saber. Mas hoje em dia, eu oriento da seguinte forma. O jovem, se ele está assim com seus 16, 17 anos, ele vai fazer o vestibular, o Enem, as coisas todas que tem hoje. E tem jovem que se inscreve, né, em vários vestibulares, numa cidade, na outra. Aí passa numa lá, ele já está frequentando a mediúnica. Mas aí ele vai para aquela outra cidade e não volta. Então é preferível não começar. Para começar a interromper, é preferível não começar. Então o que a gente faz com esse jovem? Ele vai tomar passe, né, aplicar passe, vai conversar, ele pode ir a uma reunião ou outra, mas ele não vai dar continuidade. Então, por isso eu acho assim, o critério tem que ser muito bem adaptado ao caso. O meu neto, esse que escreve livros, faz palestra e tudo, ele passou a participar da mediúnica. Mas ele estava na época, com uns 23 anos por aí, ele passou a ser esclarecedor, doutrinador dos espíritos. Mas nós permitimos porque ele fez vestibular só na cidade e também ele não faltava às reuniões. Então, se o jovem tem condição de estar frequente, aí sim é diferente, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar os casos. E depois também, quando o jovem não conhece nada, mas já está assim muito perturbado por causa das presenças dos espíritos, então ele precisa ser orientado. Ele vai conversar com alguém na casa espírita, vai ser orientado, vai ser explicado, especialmente também aos pais, de fazer um bom ambiente na casa, de fazer o culto do lar, de orar com o filho, essa coisa toda, enfim, tomar passe para ajudar, não é? Agora, eu escrevi um outro livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Neste livro, no capítulo 16 da segunda parte, eu apresento várias situações e como devem ser tratadas as pessoas que estão vivendo aquelas situações. Isso não tem livro nenhum, não quero falar demais assim do meu livro me autoelogiando, mas eu quero dizer que isso não tem lugar nenhum. Então, se uma pessoa chega, já está recebendo o espírito e fala que não é espírita, não é? Pode ser adulto, está recebendo espírito e aquela coisa toda, o que você vai fazer com a pessoa? Ninguém no centro espírita sabe. Fala assim com a pessoa, vai tomar passe. Mas aí ela continua recebendo o espírito, como é que faz? Ah, então põe na reunião mediúnica. Não. Você vai explicar para a pessoa como ela deve fazer para não receber o espírito, porque tem jeito. Só que a pessoa não sabe. E ninguém explica isso para a pessoa. Então, a pessoa recebe os espíritos. Você vai conversar com a pessoa. Isso tudo está no livro. Você vai perguntar à pessoa o seguinte: você tem noção quando o espírito se aproxima? Não, não tenho. Ele me pega de surpresa? Não. Vamos prestar atenção. Você começa sentindo, por exemplo, coração disparado. Você começa a suar nas mãos, suar frio. Você começa a ter medo de alguma coisa que você não tinha, assim, a sentir que alguma coisa ruim está se aproximando de você. Você começa a ter ideias assim, completamente diferentes. Você fica tremendo, vários sintomas. Aí a pessoa fala assim, eu fico tremendo. Agora que você está falando, eu estou lembrando que eu sempre fico tremendo. Essa hora ele está se aproximando.
Você vai aprender o seguinte: você é dona do seu corpo, dona da sua mente, você é um espírito. Então, você vai começar a trabalhar na sua mente a resistência a essa aproximação do espírito. Porque tem jeito. É preciso que a pessoa entenda isso. Agora, como que ela vai conseguir impedir o espírito de se comunicar? Ela vai dizer, durante a semana, várias vezes, ela vai dizer: quando esse espírito se aproximar e eu começar a tremer, ele já vai saber que eu, naquele instante, estou com o meu guia espiritual. Eu sempre digo o seguinte: não fale a palavra não. Não fale não, a palavra. Então, por exemplo, você não vai conseguir, você não vai se aproximar, eu não vou deixar de jeito nenhum. A pessoa deve falar assim, quando ela começa a sentir aquele sintoma: meu irmão, chamar de meu irmão, eu estou sentindo a sua presença, mas nesse momento você vai sentir a presença do meu guia, você vai ver que eu estou sob a proteção do meu guia, você pode ser encaminhado lá para o centro espírita, estou pedindo por você, você é uma pessoa que também necessita. Agora, você vai falar isso muitas vezes por dia. Quando ele se aproximar, eu vou dizer para ele: meu irmão, você agora já sabe que eu sinto a sua presença, você está sentindo a presença do meu guia. Então a pessoa, o que está acontecendo? Por que ela tem que repetir? Porque ela vai passar do nível consciente para o inconsciente. Então, quando ele se aproximar, automaticamente ela bloqueia. Isso mais adiante. Eu ensinei isso para um casal que, há anos atrás, ele médico, ela médica, os dois. Só que ela começou a ter... Aí ele perdeu uma filha num atropelamento, alguma coisa assim. E ela era do segundo casamento dele. E ela já conhecia a filha dele em vida, se davam muito bem. Porque quando ele casou com essa outra pessoa, a esposa dele já estavam separados há muito tempo, ela não criou caso, e a filha mais velha também aceitava essa senhora do segundo casamento. Então, o que aconteceu? Ela começou, toda noite, quando eles iam deitar, o espírito se comunicava e falava assim, que era a filha dele, e que queria separar os dois. Ele não sabia o que ia fazer, como que ia fazer, xingava o espírito palavrão. Xingava o espírito de muitos nomes, e vai embora daqui, seu isso, seu aquilo, teté, e era toda noite aquela coisa. E ela falava assim: eu sou católica, eu não quero ser espírita, então eu quero continuar católica. E falou comigo: eu posso ficar nessa coisa assim, eu tenho que virar espírita? Eu falei: não, você não precisa virar espírita, eu vou te explicar. Aí comecei a explicar para ela. Primeiro, não é a filha dele, porque você me contou que vocês se davam bem. Se vocês se davam bem enquanto ela estava encarnada, do lado de lá ela não ia virar ao contrário. Então não é o espírito que está fingindo. E como ela não tinha conhecimento, ela acreditava. E o pai também acreditava, o marido dela, né? Muito bem. Ela começou a falar as palavras que eu indiquei para ela. E aí eles começaram a ir à nossa casa espírita. E eu aplicava a passe nela. Só que como ela era católica, toda vez que eu aplicava o passe, ela fazia em nome do padre em primeiro. Primeiro ela fazia em nome do padre, aí depois eu aplicava o passe. Algum dia eu falei com ela: não faça isso. Não, deixa ela fazer, porque aquilo é a fé da criatura. O que é que tem ela fazer em nome do padre? Para mim não atrapalhou nada. Eu aplicava o passe do mesmo jeito, não é? Então, ela foi se apegando muito a mim. Aconteceu que ela começou a falar que o espírito já não estava vindo tanto. Ela já estava conseguindo bloquear sem nenhuma agressão, sem coisa nenhuma. E ensinei para o marido dela: o senhor não fale palavrão, não xinga o espírito, o senhor faz um Pai Nosso. Explicava para ele: faz um Pai Nosso. Aí mudou o quadro todinho. Um dia, a nossa casa espírita, ela tem uma varanda na frente. E quando eu estava na varanda despedindo de uma pessoa, e ela veio entrando no portão assim, me viu e gritou assim: oi, minha fada madrinha. E eu fiquei assim, né? Porque ela está me chamando de fada madrinha. Ela veio e falou: você é minha fada madrinha. Porque agora o espírito desapareceu. Não voltou mais. Porque ela aprendeu como bloquear.
Ela ficou tomando passe, durante quase um ano eles frequentaram. Depois ela voltou para a igreja católica. Eu disse assim para ela, ó, vocês lá fazem curso de casais, eles eram os orientadores de casais. Falei, olha, isso é um trabalho muito bonito, vai orientar os casais. Agora você já sabe como é que funciona a coisa. Eles sumiram, nunca mais voltaram. Então deve estar indo tudo muito bem. Então, isso está no livro. Ensinar a pessoa a não dar passividade ao espírito. A apometria é prática espírita baseada nas obras kardecianas? Não é prática espírita. Acontece que muitas vezes deixamos de atuar dentro daquilo que é realmente do espiritismo, da prática espírita, para atender alguma coisa nova. Vamos esperar, porque se essa coisa nova for realmente fiel, correta e tudo mais, adiante a verdade se impõe. Agora, vamos ver o critério da maioria. O que é que a maioria diz? Que não é prática espírita. Mas é a grande maioria. Agora, é claro que ninguém é proibido de nada. O espiritismo não proíbe. Se a pessoa quiser realizar essa prática da apometria na sua casa espírita, ela está sabendo que é diferente, não é? Mas aí não é proibido. Não, você não pode fazer isso, porque você vai ser banida da federação, vai ser isso, vai ser aquilo. Tudo a gente tem que ver. Temos que estudar os casos, não é? Como que a coisa está funcionando. Então, a pessoa adota aquela conduta que ela achar mais adequada, mas é claro que ela já não está mais dentro dos parâmetros que a doutrina espírita nos apresenta. Como será a mediunidade na nova era? O número de necessitados está aumentando. Então precisaremos de mais médiuns? E quais as qualidades que esses médiuns precisarão ter neste novo mundo? Uma coisa importante, quem vai ser atendente fraterno, quem aplica passe, tem que gostar de pessoas. Porque tem gente que não gosta, não é de se aproximar muito das pessoas. Caetano Veloso tem uma frase que eu sempre gosto de falar. Caetano Veloso, ele fala assim, de perto ninguém é normal. Porque de repente você está muito perto da pessoa, ficou íntimo da pessoa, vai ver que a pessoa tem umas idiosincrasias, que a pessoa tem umas manias, que tem isso, tem aquilo. Mas essa é brincadeira. Mas então é preciso ter este amor ao próximo, gostar das pessoas, né? De conviver com as pessoas. Começa por aí. Então, na era nova, é claro que tudo vai ser muito diferente. Imaginemos o seguinte, que o mundo de regeneração é um mundo de padrão vibratório superior. Os que vão fazer parte, os que ficarão no mundo de regeneração, são aqueles que Jesus fala no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esses é que vão herdar a terra regenerada. E aqueles outros que ainda estão, né, na qualidade inferior, vibratoriamente falando, vão para um mundo compatível com eles. Um mundo inferior que tem o mesmo tônus vibratório, o mesmo padrão vibratório, tônus vibratório que eles apresentam. O padrão vibratório daquele mundo primitivo é esse. Então, eles vão para lá. Muito bem. Então, é claro que a mediunidade, ela vai ser muito mais presente, muito mais espontânea, vai ser diferente. E Leon Denis fala muito sobre isso, não é? E fala essa facilidade que nós vamos ter do intercâmbio com o mundo espiritual. Então, isso vai paulatinamente acontecendo. É claro que nós estamos em plena noite da transição planetária. Então, Divaldo Franco diz que ainda vai piorar mais, que ainda não chegamos no fundo do poço. Então, vamos ficar vigilantes, vamos fazer o bem, vamos melhorar o nosso mundo interior, vamos praticar mais o amar ao próximo, como a si mesmo, amar a Deus, porque isso, meus irmãos, vai trazer para nós uma condição vibratória melhor e nós poderemos estar no mundo de regeneração. Os mais novos vão estar, eu tenho dito assim, eu não vou estar mais, não é? Porque agora vocês jovens é que vão preparar o mundo de regeneração. Quando eu voltar, o mundo de regeneração já estará pronto, porque vocês prepararam para mim e para todos nós que vamos mais cedo. Mais cedo não, que vamos primeiro. O que falar sobre o amor se o ato de julgar ainda é muito farto perante as pessoas?
se ser médio é doar-se com amor? Eu tenho falado muito sobre essa questão do preconceito. Nós espíritas, nós, meus irmãos, nós não temos que ter preconceito, porque nós já sabemos que vivemos todas as raças que existem, nós já vivemos. Nós já fomos dos salões da rainha, do rei, de nobreza, como já vivemos na miséria. Então, nós já passamos por tudo isso, já vimos tudo, já nascemos e morremos quantas vezes? Então, nós não temos que ter preconceito com as pessoas. Cada um é cada um. Embora às vezes a gente custe, às vezes até achar certa coisa assim, porque ainda não estamos habituados com aquilo, aí você fica assim um pouquinho de lado, né? E tal, mas aí você lembra que você é espírita, e sendo espírita você tem que abraçar aquela pessoa, você tem que tratar bem, você tem que convidar para qualquer coisa, você tem que ajudar aquela pessoa. Então aí você lembra que é espírita, não é? Na separação conjugal, por exemplo, você precisa lembrar que é espírita, porque senão vai ser igual que muitos casais. Ah, se ele não é feliz comigo, então não vai ser com mais ninguém. Vou infernizar a vida dele, ou a vida dela, não é? Então, ou então vou cair para beber até cair morto. Ou então vou para as drogas, ou então vou me matar. Tem gente que se jogou lá do alto do prédio, porque uma pessoa separou, largou ela, foi procurar outra, se jogou lá do alto do prédio. Então, quer dizer, a pessoa não se ama, ainda se odeia. Porque para fazer uma coisa dela, deve ter ódio de si mesma, né? De si própria. Então, nós temos que nos amar para conseguir amar o próximo, não é? Estender a mão às pessoas, de coisas, de todas as maneiras, amar as pessoas. Então, eu fiquei admirada de ver algumas coisas que aconteceram e que no Facebook as pessoas falaram, preconceito racial. Eu fiquei horrorizada, eu pensei que no Brasil não tinha isso não. E, no entanto, tem. Eu fiquei horrorizada, quando aquela moça do tempo lá da Globo, né, a Júlia, então, Maria Júlia, eu coloquei no meu Face, olha, nem sei quantos milhares de pessoas curtiram, compartilharam, mas foi assim para mais de 30 mil, entendeu? Porque eu coloquei falando da Maju, né? E que beleza aquela criatura, e essas coisas todas. Então foi assim, também foi espetacular a reação das pessoas. Enquanto que aqueles outros, agora diz que a polícia até já descobriu quem foi, né? Que falaram horrores dela. Então eu fico imaginando que nós espíritas temos que dar esse exemplo, não é? De amor ao próximo, de entender, porque nós já tivemos em todas as raças, já falamos todos os idiomas, nós já tivemos. Há uma mensagem que Chico Xavier psicografou do espírito Militão Pacheco, doutor Militão Pacheco, que era um médico homeopático, ele era homeopata, lá em São Paulo. Então, doutor Militão Pacheco, ele deu uma mensagem que fala isso tudo que eu estou falando agora. Que nós já vivemos em todos os salões, já falamos todos os idiomas, já estivemos em todas as raças. Então, o espírita, de maneira nenhuma, pode ter qualquer tipo de preconceito. Então, a nossa mente tem que ter aberta, tem que ser amorosa, tem que ser entendemos que as pessoas todas são pessoas muito bonitas, porque são pessoas que estão aí numa vivência, numa necessidade, num sofrimento, ou outra coisa qualquer. Então, qual é a pergunta mesmo? Já respondi? Já respondi, pronto. Sueli, houveram duas perguntas aqui em relação à questão da microcefalia que não tem a ver com o tema. Mas para encerrar, chegando no final, para que você possa ter uns minutos para fazer a sua fala final, na transição planetária, qual está sendo a principal tarefa e preocupação dos espíritos? E se cabe você responder alguma coisa sobre microcefalia. Eu só sei que tem aquele tal daquele mosquito que transmite 3 doenças. Então eu estava brincando hoje na hora do almoço com o pessoal, dizendo assim, o mosquito fala assim, quer ver? O mosquito chega perto de uma pessoa e fala assim, ó, para esse aqui é a zika. E dá uma espetada na pessoa. Aí ele vai para outra, esse aqui pode ser chikungunya, esse daqui pode ser a dengue. E aí ele escolhe, isso eu brincando, né? Aí eu falei, ele deve ter 3 ferrões, um para cada doença. Aí ele fala, agora é o ferrão da dengue, agora é o ferrão... Como é que você pode entender um espírito que transmite 3 doenças? É esquisito, né? Então depende da pessoa.
do estado, vamos dizer, físico da pessoa, mental e tudo mais, não é? Agora, vamos ficar, então, agora pensando, né, como que vai ser isso, né? Então, eles mesmos estão estudando, como também a questão da microcefalia. Então, a doutrina espírita nos mostra essa condição dos espíritos que passam por determinadas expiações, provações. É porque aquilo está acontecendo porque os espíritos têm, ou pediram, porque estão numa situação assim de melhorar a sua condição espiritual, nós não sabemos também, não é? Então nós temos que, como se diz hoje em dia, todas as casas espíritas devem fazer vibrações de paz para a humanidade. Muito bem, qual será a principal tarefa e preocupação dos espíritos? A principal tarefa é... As tarefas, meus irmãos, devem ser múltiplas, muitas. Nós sabemos que um dos pontos básicos é a educação. Porque a educação do espírito, que abrange tudo, não é? Essa educação que vem do berço, quando a pessoa está encarnada, o espírito está encarnado, mas é também a educação do espírito, não é? Então, esse é um dos pontos básicos, fundamentais, porque no conjunto dessa educação vem o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade, porque o amor é o sentimento. O amar é viver o sentimento. Então, nós não sabemos amar ainda. Nós podemos amar o amor, porque achamos que o amor é uma coisa maravilhosa, amar o amor, mas não sabemos amar as pessoas, né? Então, sempre aquele amor de exigência, de cobrança, de julgar. Falou aí em julgamento, acho que eu nem acabei de responder. Então, essa questão de julgar, nós precisamos ter também muito cuidado, não é? Porque quem somos nós para julgar? Que nós também precisamos ser julgados. Então, não julgueis para não ser julgados, já disse o Cristo, não é? Então, com a mesma medida que medirdes o próximo, também sereis medidos. Então, essa questão de julgar de uma maneira perniciosa, de uma maneira que estamos rebaixando a pessoa, quem somos nós, não é? Temos que ter muito cuidado com isso. E também na transição planetária, como que nós podemos entender o que é importante agora? Amar, ser fraterno, perdoar, não é? A questão do perdão. Porque amar é não ter que perdoar. Compreende? Porque quem ama realmente não fica ofendido. Não é ofendível. Quando uma pessoa ama realmente alguém, não é? Então, se essa pessoa faz alguma coisa muito negativa em relação a mim, por exemplo, vou dar meu exemplo. Se eu amo alguém e essa pessoa faz alguma coisa terrível contra mim, ainda assim eu não vou ficar ofendida. Porque eu amo aquela criatura acima de tudo. Então eu compreendo a sua limitação, eu compreendo o momento que a pessoa está vivendo. Eu não preciso perdoar, porque eu não fiquei ofendida. Isso é o máximo. Quando nós chegarmos nesse máximo, nós estaremos no patamar de Allan Kardec. Porque Allan Kardec fala realmente isso, né? Lá no Obras Póstumas, que aqueles que faziam parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o abraçavam enquanto estavam pela frente dele e o apunhalavam pelas costas. Mas que ele nunca se deixou ficar atingido por aquilo que as pessoas estavam fazendo. Porque ele se colocava em pensamento num lugar muito alto, quer dizer, padrão vibratório superior, não é? E ali, a grita dos maus, aquilo que os maus estavam fazendo, não o atingia. Então, quando Gandhi foi, numa das vezes que ele foi levado à prisão, alguém perguntou a ele: o senhor já perdoou estes que o levam à prisão, que o estão perseguindo? Ele falou assim: não, eu não tenho que perdoar, eles não me ofenderam, eles não fizeram, eles ofenderam a eles mesmos, né? Então eu não fui atingido por isso, eu não tenho nada que perdoar porque eu não fui atingido por isso. Então, amar é não ter que perdoar.
Mas quando chegar nesse ponto, nós já estamos muito mais evoluídos, não é? Então temos o amor incondicional. Jesus ensinou muitas vezes o perdão. Por quê? Porque nós precisamos aprender. Depois que a gente aprender a perdoar, quer dizer que ficamos ofendidos, por isso temos que perdoar. Nós vamos passar para o outro estágio, de não mais ficar ofendido. Então aí, você não tem que perdoar. Você não ficou ofendido? Vai perdoar o quê? Não é? Então, essa é uma visão totalmente nova, avançada, não é? Que nós, aos poucos, vamos adquirindo. Portanto, essa nova era traz para nós essa mensagem, não é? De amor, de paz, de todas as maneiras buscar a paz, de todas as maneiras mantermos sempre a prece, a comunhão com o Pai, não é? Sentir a presença divina em nós. Tudo isso nos vai favorecer a sermos cidadãos da nova era. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada por esses dias aqui com vocês, que foram dias maravilhosos, eu agradeço. Quero voltar, não é? Porque Chapecó é maravilhosa essa cidade, gostei muito. As casas espíritas, hoje estou muito feliz de estar aqui na Casa Espírita Bezerra de Menezes, não é? E que doutor Bezerra de Menezes, eu falo assim, é a unanimidade nacional e internacional e mundial. Então fala assim, Joana vai reencarnar, Francisco vai reencarnar, todo mundo vai reencarnar. Mas doutor Bezerra não, deixa ele lá em cima. Porque senão a quem que nós vamos pedir ajuda? Vai ficar todo mundo aqui encarnado, nós vamos pedir. E doutor Bezerra, cadê ele? Né? Doutor Bezerra, o senhor fica aí, tá? Então, eu sempre faço esse tipo de pensamento, né? Todo mundo reencarnando, doutor Bezerra fica. Então, meus irmãos, a casa de doutor Bezerra de Menezes seja abençoada como todas as outras casas. Às vezes não se coloca o nome, por exemplo, pode haver uma casa assim, Casa Espírita Caminho da Luz, Vinha de Luz, e isso e aquilo, não tem o nome do mentor. Quer dizer que não tem mentor? Tem, só que o nome não foi colocado no título da casa, não é? Então, que esses nossos nobres benfeitores espirituais nos abençoem e que estejamos também nós, não é, firmes no trabalho, para sermos do mundo de regeneração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Então, minha querida irmã, eu quero dizer que a senhora conquistou o coração de todos aqui. E nós gostaríamos que as suas palavras para encerrar esse evento. Bem, antes de fazer a minha prece pessoal, eu vou falar aqui a prece de Estevão e Abigail. Essa prece, eu faço essa prece há muitos anos. Nos enterros, quando eu vou nos enterros, as pessoas pedem para, muitas vezes, eu fazer uma prece para a pessoa que está ali, desencarnar. Eu faço, né? Porque eu vou falar, não posso fazer, não sei o quê. Aí eu faço a prece dos aflitos e agonizantes. Só que eu chamo de prece de Estevão e Abigail. E aí as pessoas ficam maravilhadas, porque aquilo que Emmanuel está falando nessa prece é realmente maravilhoso e as pessoas não conhecem isso. Então nós vamos agora falar este maravilhoso poema prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico de certeza, vencendo toda aspereza,
vencendo toda aflição. Na hora da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos, Senhor, o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Senhor Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento, buscando a Tua figura, Senhor, tentando sintonizar um pouco mais alto para entrarmos nessa sintonia superior, onde estão os Teus mensageiros, agradecendo por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos, toda a proteção, todo o amparo que nos tem sido concedido na atual reencarnação. Nós agradecemos, Senhor, por tudo isso. E nessa hora, como somos ainda aqueles eternos pedintes, nós estamos rogando a Tua bênção. Essa bênção, Senhor, que possa nos amparar e nos fortalecer, porque queremos seguir os Teus ensinamentos, ainda que de maneira incipiente. Mas queremos, Senhor, de alguma forma, caminhar e progredir a partir de uma vivência consentânea com tudo aquilo que nos ensinaste. Senhor Jesus, nessa hora em que nos sentimos agradecidos e felizes, nós pedimos pela humanidade. Nós pedimos por todas as criaturas, Senhor, aqueles que estão nos leitos de dor, que estão passando por sofrimentos atrozes, que sejam, Senhor, aliviados, suavizados nas suas dores. Nós estamos vibrando por eles. Nós estamos pedindo, Senhor, pelas crianças que estão nas ruas do mundo, aquelas que estão ao abandono, na drogadição, aquelas crianças, Senhor, tão necessitadas, que mãos generosas possam acolhê-las, possam suavizar também as dores, os problemas que carregam. Nós estamos pedindo, Senhor, por aqueles que são as vítimas da violência. Pedimos por todos eles, para que sejam encorajados, fortalecidos e amparados. Mas também estamos pedindo por todos os que promovem a violência, para que um dia, de uma certa forma, possam ser despertados, Senhor, e mudem a forma de encarar a vida, de proceder, que eles sejam tocados pelo Teu amor. Nós também, nessa hora, estamos pedindo por aqueles que são os chefes dos estados, dos países, por aqueles, Senhor, que são as autoridades máximas, ou aquelas outras autoridades mais próximas a nós, que todos sejam também tocados pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, para que sejam mais fraternos, para que sejam mais dignos do momento que estão vivenciando, da responsabilidade que receberam. Pedimos pelos lares, Senhor, pedimos pelos lares aqui representados, pelas casas espíritas aqui representadas, como pedimos pelo nosso movimento espírita, que possamos, Senhor, cada vez mais na união, na paz, no amor, merecer a Tua bênção. É assim que, agradecidos por tudo, que em Teu nome, em nome dos benfeitores espirituais e particularmente do nosso amado Dr. Bezerra, que nós encerramos esse trabalho. Que assim seja.